no livro do Êxodo. Nós estamos, de fato, no meio de uma guerra lida e vivenciada entre deuses. Se você não estava aqui na semana passada ou não está aqui nas últimas semanas, me permita lembrá-lo do que está acontecendo aqui. O Senhor Jesus agora se coloca diante de Moisés e o chama para ser o seu representante em uma grande guerra. Ele o chama para ser representante numa guerra contra os deuses do Egito, a fim de libertar o povo dele que estava em escravidão. Na última semana, nós vimos aqui com o pastor Leandro que de fato essa luta não era contra um Deus falso apenas, mas essa luta era contra vários deuses falsos. Cada praga representava a vitória do Deus de Israel sobre um Deus que escravizava o povo dele. Agora, a questão principal é que nós chegamos na última praga. A última praga atinge em especial o Deus central de toda a cultura do Egito. A última praga afeta o filho de Faraó. Afeta a própria descendência do Faraó. E agora, de fato, o reino está ao chão. Por quê? Porque o Filho de Deus, que representava toda a aliança do povo egípcio com os seus deuses, está morto. E nós vimos também que essa luta contra esses falsos deuses continua na nossa vida atual. Nós vimos que essa luta é contra a nossa própria idolatria, é contra o nosso próprio coração que continua fabricando deuses e mais deuses para que nós possamos adorar, porque nós temos um coração voltado para a adoração. E se não estamos adorando o Deus de Israel, se não estamos adorando o único Criador de todas as coisas, estamos sim adorando outros deuses. O que acontece é que quando o Senhor de fato se levanta para destruir esses deuses, as coisas mudam. E como o Senhor decide vencer o último dos deuses do Egito, como o Senhor decide vencer o último daqueles que prende o seu povo, o Senhor decide matar o seu primogênito. No Egito, o Senhor decide matar o primogênito do Faraó. Mas nas nossas vidas, o Senhor decide que o primogênito que irá morrer é o primogênito dele. Jesus Cristo é de fato o sangue que os judeus tinham que passar nos umbrais da porta. Em Êxodo capítulo 12, versículo 12, nós temos esse texto tão conhecido por nós. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então a grande pergunta é, quando o Senhor passa pela nossa vida, disposto a matar todos os nossos deuses, quem morre? No Egito, o primogênito do Faraó morreu. E nas nossas vidas, como que nós podemos nos chegar e dizer com tanta confiança que o Senhor vai passar pela nossa vida, sem que nós nos tremamos de alto a baixo, do fio de cabelo à ponta do pé, sendo que nós somos idólatras? A questão principal é que para nos salvar do nosso Egito, nós conhecemos bem a história. O Senhor envia o seu Filho. E o sangue de Cristo agora está nos umbrais da nossa vida, assim como o sangue do Cordeiro na Páscoa estava na porta do povo hebreu, dizendo: preste atenção, aqui já morreu alguém, nesta casa já morreu alguém. Então o anjo da morte passava, e na nossa vida é a mesma coisa, porque o Senhor providencia um livramento para nós. Quando a ira de Deus passa pela nossa vida, vê o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo de fato nos aponta: alguém já morreu aqui
nessa casa. Não é maravilhoso perceber como que Deus não deixa de ser justo, mas pode nos perdoar? Não é maravilhoso perceber, meu querido, que para que a sua idolatria e para que a minha idolatria fossem perdoadas diante de Deus, alguém teve que morrer? Você já parou para pensar o que você merecia? E você já colocou na balança o que você ganha de Deus todos os dias? O Senhor passa pelas nossas vidas, como fez hoje pela manhã. Nós nos colocamos diante de Deus, muitas vezes carregando nossos pecados. E por que que o Senhor não nos mata? Como fez com o filho do faraó? Porque na nossa vida já morreu alguém. O sangue de Cristo já está nos umbrais da nossa vida, informando que de fato na nossa vida um sacrifício já foi feito. E agora nós não mais morremos, mas agora nós somos daqueles que somos libertos da morte. Nós somos daqueles que fomos libertos do Egito. E toda essa história, por que eu estou falando disso tanto no começo? Porque toda essa história já é conhecida por todos nós. Todos nós que passamos pela época da Páscoa, o período litúrgico onde nós lembramos de Cristo, morto e ressurreto por nosso favor. Todos nós conhecemos essa história. As crianças aprendem isso na escola bíblica. Nós aprendemos isso de tempos em tempos. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. O sangue de Cristo recai sobre as nossas vidas, nos libertando do pecado e da morte. Sim, agora estamos livres. Mas a pergunta é, e agora? A grande questão que eu quero tratar com vocês hoje é, e agora? Quando o sangue está na nossa vida, nos libertando e sendo o sinal da nossa libertação. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E agora que o Espírito Santo passa pelas nossas vidas, e a Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Mas o fogo consumidor passa pela sua vida e ele não te consome, ele te purifica, ele te liberta, ele te coloca numa nova vida, ele te livra do pecado e da morte e te coloca na vida do Espírito. A grande pergunta que eu gostaria de meditar com vocês é, e agora? Agora que nós estamos em Êxodo capítulo 12, mas já passamos pela Páscoa. Agora que na noite da nossa vida, o Senhor passa pelo mundo, executando o seu justo juízo. E agora que nós sentimos o amor de Deus, agora que nós sentimos o sangue de Cristo, agora que nós sentimos o perdão do Espírito Santo, como vivemos? É importante percebermos isso porque muito se dá de foco à instituição da Páscoa. E isso é muito correto. Mas parece que a Bíblia segue com a história, mas nós paramos. A gente aprende que o Cordeiro morreu por nós. Pronto. Eu vou para casa, feliz e contente, sabendo que o Cordeiro morreu por mim. Eu ensino com os meus filhos, com as crianças que eu conheço, a gente pinta cordeirinhos como se fosse Jesus, mas a gente não segue a história. Mas a Bíblia segue a história com informações importantes sobre o que acontece agora com um povo liberto. A Bíblia segue com a história para nos responder o que fazer quando Deus vence. Nós adoramos um Senhor que venceu, glória a Deus por isso. O que fazer quando Deus vence? A Páscoa passou, o Cordeiro foi imolado em nosso lugar, nós sofremos na sexta-feira, nos silenciamos no sábado. Domingo da ressurreição estivemos aqui todos juntos, cantando e glorificando o Deus que venceu. Nós cantamos louvores como lutamos batalhas que Cristo já venceu. Mas e agora, na segunda-feira, e agora? Agora que o mês de abril, maio e junho passou, o que isso muda na minha vida?
Eu gostaria de continuar a leitura com vocês em Êxodo capítulo 12, partindo desse pressuposto. Sabemos que Cristo venceu a morte, sabemos que Cristo ressuscitou, sabemos que o sangue do Cordeiro nos dá vitória sobre o nosso Egito, sobre o nosso pecado. Sabemos que agora somos libertos pelo Senhor. O que a Bíblia diz que nós devemos de fato fazer? O primeiro ponto que eu vejo aqui é uma ordem: saiam imediatamente. Versículo 31 do capítulo 12 diz o seguinte: naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Durante 9 pragas, Faraó estava dizendo: vocês não vão sair, vocês não vão sair, vocês são meus prisioneiros, vocês não vão sair, eu conto com o trabalho escravo de vocês, vocês são meus escravos e vocês não podem sair de mim. Mas agora que o faraó está finalmente derrotado, a primeira ordem que ele dá, ele chama Moisés e Arão, os representantes de Deus. Vocês lembram do texto da semana passada que nós lemos que Deus instituiu Moisés com a autoridade de Deus, e Deus colocou Arão com a autoridade do profeta de Deus. Faraó chama-os e diz assim: eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Saiam imediatamente do meio do meu povo. Meus queridos, vamos parar para pensar aqui o que isso significa para as nossas vidas. Quando nós somos libertos do pecado, a primeira ordem é: saia imediatamente do Egito. Sabe por que isso, meus queridos? Porque nós tendemos a ficar. Nós somos convidados ao conforto, nós somos guiados pelo que dá certo. E hoje prega-se um cristianismo de um Cristo que venceu a morte, de um Cristo que libertou o seu povo do mundo. Mas essa libertação não muda em nada na vida do povo. Os cristãos continuam no mundo. Os cristãos continuam, de fato, vivendo a vida do Egito, vivendo sob os valores do Egito, vivendo sob as leis do Egito, vivendo sob a autoridade de Faraó. Quando o Senhor Jesus, de fato, é crucificado, o livro de Hebreus nos diz que ele é levado para fora da cidade. E então o livro de Hebreus faz um convite a todos nós, no capítulo 13, você pode ler na sua casa, ele diz: então, saiamos ao encontro dele para fora da cidade, porque nós não temos cidade terrena, porque a nossa pátria não é aqui na terra, mas nós temos uma cidade celeste. Então, saiamos imediatamente ao encontro de Cristo. Meus queridos, o que é sair do mundo? O que significa então sair do mundo? O que significa, então, não viver mais com o mundo? Muitos cristãos vão entender que isso é impossível, porque sair do mundo para eles é algo físico, é algo de fato que vai acontecer quando Jesus voltar e de fato trazer a sua noiva para junto dele. Mas não é isso que a Bíblia nos convida a fazer. A Bíblia não nos convida agora a sermos libertos do Egito e continuarmos no mundo esperando uma segunda libertação. A Bíblia nos convida a sair, não fisicamente, mas sair sobre o domínio do Egito. Sabe quem manda na sua vida agora, meu querido? Agora que você foi liberto do pecado e da morte, quem manda na sua vida agora é Deus. Sabe quais são as leis que você segue agora, meu querido? Você segue prioritariamente as leis do Deus que te salvou. Sabe qual cultura você faz parte? Antes de ser um brasileiro,
Você faz parte de uma cultura de um povo estrangeiro. Você agora não se identifica mais com o mundo. E de fato o mundo ordena que saiamos, porque o mundo não pode lidar conosco. A Bíblia diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Meus queridos, será que nós vivemos a cultura do reino de Deus nos nossos dias? Será que nós vivemos a cultura do reino de Deus quando Ele diz o seguinte: olha, vocês ouviram o que foi dito, olha, é olho por olho e dente por dente. Será que nós vivemos essa cultura do mundo, essa cultura do Egito? Ou será que nós vivemos a cultura do reino que diz: meu querido, perdoe, dê a outra face, nada mais difícil e nada mais escandaloso para o mundo do que um cristão que vive a cultura do reino e não a cultura do mundo, não a cultura da vingança, mas a cultura do perdão, não a cultura de se sair bem a todo custo, mas a cultura de perder para que o outro ganhe, não a cultura de fato de viver para satisfazer as próprias vontades, mas a cultura de viver para satisfazer os desejos daquele que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu querido, a cultura do reino para o mundo é escandalosa. Por isso que o mundo diz: sai de perto, eu não aguento mais você aqui. E por muito tempo os cristãos foram vilipendiados, foram odiados, foram excluídos. Mas parece que de um tempo para cá os cristãos gostaram de fazer parte, gostaram de ser aceitos pelo mundo. É ruim ser perseguido o tempo inteiro, não é verdade? Então a gente negocia pequenos valores do reino em nome de aceitação. Nós negociamos pequenas ordenanças do Deus que nos salvou em nome de pequenas ordenanças do lugar que nós fomos salvos. Parece que Deus não nos tirou do mundo, mas Ele não tirou o mundo de nós. Nós trabalhamos como o Egito trabalha. Você percebeu isso? Aquele povo que era escravo e trabalhava na escala 7/0, ele tem que aprender agora que ele tem que trabalhar na escala 6/1. Aquele povo que não sabia o que era descansar, agora tem que aprender a descansar. Mas o que a cultura do mundo diz? Trabalhe enquanto eles dormem. E assim a gente vai se entregando cada vez mais. E nós somos cristãos libertos, que decidem viver no Egito que nos escravizou. Será que a cultura do reino faz parte da sua agenda? Será que a cultura do reino faz parte da sua vida? Será que as pessoas veem, você segue um conjunto de leis e de regras diferentes? Porque no final das contas, sabe o que acontece? Além da ordem de sair imediatamente, o texto segue dizendo que existe a ordem de prestar culto ao seu Senhor. Olha o que Faraó diz na continuação. Primeiro ele diz: saiam imediatamente. E aí ele fala o seguinte: vão prestar culto ao Senhor como vocês pediram. Levem os seus rebanhos como vocês tinham dito. Uau! O Faraó está dizendo: vão servir a outro Deus. A palavra aqui, para nós é diferente, mas no hebraico é a mesma. O verbo abad é o verbo de servir. Para nós, servir tem uma conotação mais leve do que para o hebreu. Porque servir significa ser escravo. Você percebeu o que Faraó está dizendo para o povo? Vão ser escravos de outro Deus. Aqui vocês servem a mim. Aqui vocês são meus escravos. Vão ser escravos de outro Deus. Eu não quero mais vocês aqui. Vão servir a Ele. O serviço de vocês já não é mais agradável, já não é mais necessário. E é por isso que o apóstolo Paulo em Romanos nos diz que nós fomos libertados da escravidão. Nós deixamos de ser escravos do pecado para sermos escravos da justiça. O apóstolo Paulo entende muito bem o que a Torá está dizendo. O apóstolo Paulo diz: meu querido, você não foi liberto para a independência. Às vezes nós achamos que
Deus nos livra do Egito. E agora ele fala assim: meu querido, minha querida, eu te livrei, eu te amo. Agora vá viver a sua vida como você bem entender. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que existe uma transferência de senhorio. A Bíblia diz que nós deixamos de servir a Faraó e passamos a servir a Deus. Significa que agora nós não vivemos mais para a nossa própria vontade. Significa que agora nós não vivemos mais para as nossas próprias opiniões. Meu querido, você não foi liberto para ser independente. Você não foi liberto para ser o Deus do seu próprio coração. A independência é uma das formas que o diabo mais tem usado para atrair os corações idólatras dos egípcios dos dias de hoje. Lembre-se, foi a independência que foi prometido no Éden. Você vai ser igual a Deus. Você não vai ter mais que obedecer ordens, porque você vai ser conhecedor do bem e do mal. Então agora a independência cria raiz no coração do ser humano, e nós achamos fielmente que o Senhor Deus envia Jesus Cristo, nos liberta do pecado, para nós vivermos a nossa própria vida. E agora eu tenho opinião, agora eu tenho liberdade, agora eu tenho vontade. Que isso? Não é esse o chamado de Jesus Cristo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O Evangelho não é dos independentes. O Evangelho não é dos autossuficientes. O reino de Deus é daqueles que dependem de Deus. O reino de Deus é daqueles que agora, quando entram ao deserto, não vão quando querem, não vão para onde querem. Nós vamos ver mais para frente. O povo vai andando, e quando a coluna de fogo, que representava a presença de Deus, parava, o que o povo fazia? Parava. Quando o fogo começava a andar, o que o povo fazia? Andava. Mas eu acho que tinha que ir para a esquerda, mas o fogo virou para a direita, o que importa? Agora sabe o que você faz? Abra mão da sua vontade, abra mão das tuas opiniões, e passe a servir, obedecer e seguir o Deus que pagou o preço pela sua vida. Agora você de fato se preocupa em descobrir qual é a vontade de Deus. Se preocupa em descobrir quais são as opiniões de Deus. E você passa a defender a vontade de Deus, a opinião de Deus, a lei de Deus, o plano de Deus, e não mais a sua vida. O povo não foi liberto para ir para a terra prometida. O povo foi liberto para servir o Senhor, como vocês pediram. O povo não pediu assim, ó: Faraó, deixa a gente sair, para a gente ficar perambulando e viver do jeito que a gente quer. Moisés disse: deixe o meu povo ir, para que ele me preste culto. Prestar culto tem a ver sim com o domingo onde nós nos reunimos. Mas existe um problema quando nós confinamos o nosso serviço ao Senhor, ao que nós fazemos para a igreja. Prestar culto ao Senhor é trabalhar para o Senhor, é estudar de forma que o Senhor ganhe crédito e ganhe glória por isso. É viver, é habitar na sua casa, para que os vizinhos percebam a glória do Senhor que te salvou. É estudar para que de fato a luz do seu trabalho brilhe na escuridão e as pessoas percebam: ela brilha para mim. Viver para a glória de Deus é muito além do domingo, mas nunca menos do que o domingo. Saiam, vão adorar o Deus de vocês, vão servir o Deus de vocês, vão ser escravos do Deus de vocês. Eu não quero mais vocês. Mas a realidade é que nós abandonamos um senhorio carrasco, que não liga para a nossa vida, para um Senhor bondoso que nos ama, para um Senhor que de fato cuida de nós, protege a nossa vida, para um Deus que pensa no nosso descanso, para um Deus que tem coisas boas para nós.
para um Deus que diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus caminhos não são os meus caminhos, porque assim como o céu está distante da terra, assim os meus pensamentos estão distantes dos seus pensamentos, e os meus caminhos estão distantes dos seus caminhos, porque eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então vocês clamarão, então vocês adorarão a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscarem de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor. Então, meus queridos, olha a diferença de Deus, olha a diferença de Senhor. Um Senhor não liga para a tua vida, um Senhor não liga para o que você quer. Quando você vivia para o mundo, nada era suficiente. Quando você vivia para o mundo, nada estava bom. Você conseguia um aumento e você precisava de mais aumento. Você conseguia uma casa e você precisava de uma casa maior. Você conseguia um carro e você precisava de um carro maior. E agora você conseguia uma agenda e agora você precisa mudar totalmente a sua agenda, porque o mundo pede sempre mais. E quanto mais você dá para o mundo, mais o mundo cobra. Se você dá 10% do seu tempo, o mundo cobra 20, 30, 40. E o mundo vai abocanhando tudo o que você tem de bom, porque Ele é um Deus insaciável. Mas o nosso Senhor diz: eu tenho coisas boas para vocês. A minha vontade é boa, perfeita e agradável. O nosso Deus se sacia em si mesmo, Ele não precisa do nosso serviço, Ele só nos ama. E Ele quer viver uma vida de comunhão conosco. Que mudança maravilhosa de senhorio, meus queridos. Se você foi liberto pelo Senhor, sirva a Ele. Abandone a ideia de independência. Abandone a ideia de autopreservação. Entregue-se de fato ao serviço do Senhor. Eu digo, sem titubear, abandone as suas opiniões, meus queridos. Eu sei, para nós, toda opinião nossa é correta. Ninguém tem uma opinião que fala assim: não, eu tenho certeza que essa minha opinião é errada, mas é a minha opinião. Mas a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser direito, mas no final são caminhos de morte. Abandone as suas vidas aos pés do Senhor. Sirvam a Ele como escravos, e vocês serão verdadeiramente livres. É isso que Jesus diz. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Existe ainda outra fala de Faraó, que passa um pouco desapercebida numa leitura corrida da Bíblia. Ele diz então: saiam imediatamente do meio do meu povo. Segundo, vão adorar o Deus de vocês. E terceiro, ele diz o seguinte, versículo 32. O final diz: e abençoem a mim também. No versículo 32, ele está então dizendo o seguinte: leve os seus rebanhos, leva tudo que você tem, e me abençoe também. Isso daqui é importante. O faraó, que agora era o dispenseiro de todos os bens para o Egito, ele está tão humilhado que ele fala para o povo assim, ó: me abençoe também. Como um povo liberto pode abençoar o povo que os escravizou? Como um povo oprimido pode abençoar os seus opressores? Qualquer um de nós, no lugar de Moisés, diria: está pedindo demais, meu querido. 400 anos de escravidão, e agora você quer que eu saia e abençoe você. Você quer então que eu peça a Deus o seu bem. Você quer que eu rogue ao Senhor como sacerdote, visando o seu bem. É exatamente isso que Cristo ordena que o seu povo faça. Abençoai os que vos maldizem. Trate bem os que te tratam mal. Abrace e perdoe aqueles que te perseguem. As falas de Jesus são escandalosas
para o ouvido dos gentios da época. Porque Jesus no Sermão do Monte fala o seguinte: se alguém lhe der um tapa na sua face, ofereça outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, 1 quilômetro, ande com ele 2. E por favor, isso não é para você convidar o pastor para caminhar às 5:30 da manhã, tá, gente? Não façam isso. Mas aqui, o Senhor Jesus está demonstrando que o povo de Deus vive o projeto de Deus quando Ele abençoa aqueles que os maldizem. Se alguém buscar levar o seu casaco, seu manto, deixa levar também a túnica, saia perdendo. Saia perdendo. Porque Jesus diz: se vocês abençoarem aqueles que te bendizem, vocês não têm diferença nenhuma para os gentios. Até os egípcios abençoam aqueles que abençoam eles. Até os egípcios oram pelo bem daqueles que eles sabem que estão orando pelo seu bem. E isso não é cultura do reino. Pagar o bem com bem não é cultura do reino. Isso é meio universal. Qual é a diferença do reino de Deus para o reino do mundo? É que o reino de Deus abençoa aqueles que maldizem. O reino de Deus quer o bem daqueles que querem o mal. O reino de Deus perde para que o outro ganhe. E aí nós vemos a grande diferença. Aqui nesse momento, nós vemos que o projeto de Deus é que o seu povo fosse um reino de sacerdotes. Meus queridos, o que é ser um reino de sacerdotes? É tudo aquilo que Israel foi chamado para ser e não foi. É tudo aquilo que Cristo veio para ser e foi plenamente. Lembre-se da oração de Jesus, pregado na cruz, sendo zombado pelos seus opressores, dizendo: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Qual foi a última vez que você orou a Deus pedindo que Ele perdoasse uma pessoa que te ofendeu? Qual foi a última vez que você falou: Senhor, me dá a graça de sair perdendo nessa? Senhor, me permita pregar o Evangelho saindo perdendo. Qual foi a última vez que na sua vida você deixou o mundo completamente confuso com a cultura do reino, dizendo: eu não esperava que você fizesse isso. Fulano de tal me despreza. Fulano de tal não quer saber de mim. Eu sou deixado de escanteio no trabalho. Qual foi a última vez que você foi e derramou amor sobre essa pessoa, a ponto de fazer aquilo que a Bíblia diz: amontoar brasas vivas sobre a cabeça dela, a ponto de deixá-la incomodada? Por que que ele está fazendo isso comigo? É nesses momentos que Cristo é pregado. É nesses momentos que a cultura do reino é conhecida. Quando nós abençoamos o mundo. É por isso que o Senhor não nos tirou do meio do mundo assim que Ele nos salva. Não seria bom, meus queridos? Eu entendi e aceitei o Evangelho de Jesus. Agora eu saio voando, igual um passarinho e vou para o céu. Seria uma bênção, não seria? Para o mundo seria uma maldição. O Senhor nos deixa no mundo para que nós sejamos um reino de sacerdotes para o mundo. Qual foi a última vez que você orou pelas pessoas que são autoridade sobre a sua vida e talvez tenham agido com injustiça com você? É ano de eleição. Qual foi a última vez que você orou pelo bem do país, independente da tua posição política? O apóstolo Paulo ordena, na palavra de Deus, que nós oremos pelas autoridades. Qual foi a última vez que você fez isso? O que a gente vê na internet são crentes escarnecedores. Crentes do Antigo Testamento. Crentes que não entenderam que a cultura do reino é avessa à cultura do mundo. A questão principal
é que nós queremos sair do Egito, sim, mas nós queremos sair batendo o pé, sair com um senso de superioridade, quando a Bíblia nos ensina que nós saímos abençoando. Nós saímos do mundo, mas ainda assim deixamos uma bênção para trás. O pedido de Faraó é sincero, e é o pedido do mundo hoje para os cristãos. Talvez não seja um pedido direto, mas talvez indiretamente. A cada tragédia, a cada problema, a cada crise, o mundo parece gritar: por favor, tem alguém que conhece Deus para nos ajudar. Por favor, alguém nos abençoa. Por favor, alguém nos dá um pouquinho de sabedoria. E os cristãos deveriam ser os seus primeiros a dizer: estamos aqui para abençoar o mundo, estamos aqui para abençoar a cidade de Itatiba, estamos aqui para abençoar o estado de São Paulo. Meus queridos, como igreja nós deveríamos nos pensar numa coisa muito importante. Se a igreja presbiteriana de Itatiba fechasse amanhã, a cidade sentiria alguma falta? Alguém que não é da nossa igreja pensaria: puxa vida, aquela igreja era uma bênção. Ser bênção para nós é fácil, queridos. E eu não estou dizendo que você tem que escolher entre ser bênção para o mundo ou ser bênção para o povo de Deus. Não é isso. Mas a questão é que nós nos fechamos para o nosso mundinho. E nós queremos ser bênçãos para os nossos. E talvez se a igreja presbiteriana de Itatiba fechasse, não sei se muitas pessoas sentiriam falta dela. Será que talvez sairia no jornal? Será que nas redes sociais alguém que não é do nosso meio faria uma postagem assim: hoje é um dia triste para a cidade. A igreja presbiteriana de Itatiba, que tanto abençoou o nosso município, hoje fechou as portas. E se você saísse do seu trabalho hoje? Teria um pequeno luto? Ou teria festa? Graças a Deus ele foi embora. Nossa, eu não suportava mais ele. Ou será que alguém no seu trabalho, ou será que algum cliente seu vai dizer: puxa vida, eu era tão abençoado pelo trabalho dele. Nós deveríamos pensar nisso e nós deveríamos ouvir o grito do mundo dizendo: nos abençoa também, por favor. Deixa transbordar um pouquinho da bênção que o Senhor derramou na sua vida para mim. Por favor, uma gotinha de água desse rio que transborda na sua vida, deixa cair para a gente. Nós deveríamos olhar isso com mais carinho. E nós deveríamos de fato abençoar o mundo com a nossa presença. Nós deveríamos ser luz para as nações. Nós deveríamos iluminar a escuridão. E não, de fato, acender uma vela e colocar debaixo do vaso. Debaixo do vaso fica muito iluminado. Às vezes dentro da igreja a gente até fica cegado de tanta luz que tem assim. Vocês são tão crente, eu sou tão crente, que quando a gente se reúne parece que dá até ofusca, de tão crente que a gente é. Mas a gente devia pensar um pouquinho mais em apontar a luz de Cristo para fora. Para o mundo que continua clamando: por favor, alguém tem uma saída para nós, alguém nos abençoe, por favor, alguém derrame a bênção de Deus para nós. Esse é o convite, esse é o pedido do mundo, e essa é a ordem de Deus para a igreja: abençoem o mundo. Mas existe ainda uma última palavra, uma palavra que aí não é uma ordem de Faraó, mas é uma ordem de Deus para o povo. O povo agora decide ouvir Faraó e sim, nós vamos sair imediatamente. Nós vamos adorar o nosso Senhor onde quer que Ele nos leve. E sim, nós vamos abençoar o mundo, nós vamos abençoar vocês, nós vamos ser luz por onde nós passarmos. Mas o texto continua dizendo o seguinte: os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios.
Pega a cena comigo. Eles estão de saída. Mas antes de sair, eles passam no vizinho e falam: querida, vaso de ouro, talher de prata, alguma roupa bonita que você tenha, por favor. Que ousadia. Imagine só, meu querido, um bando de escravo que agora conseguiu a liberdade, conseguiu a alforria, vem pedir as coisas. Quem você pensa que é? O ouro é meu. A prata é minha. A roupa, você acha que eu vou tirar a roupa do meu filho para vestir seu filho, mulher? Mas a Bíblia diz que o Senhor fez com que os egípcios fossem favoráveis a eles. E a palavra despojar aqui carrega o sentido de um pagamento pelo trabalho. Sabe o que significa? 400 anos de escravidão foram devidamente pagos pelo Egito. E o povo saiu com muitas riquezas. O povo saiu com ouro, saiu com prata, saiu com roupas bonitas, caras, para servir ao Senhor. Quando você for ler o povo no deserto, você vai encontrar a seguinte situação. Em determinado momento, Moisés manda o povo trazer coisas de ouro, coisas de prata, coisas de bronze, manda trazer as roupas, porque ele vai construir o tabernáculo para o Senhor. O tabernáculo de Deus é construído com o ouro do Egito. O povo não tinha ouro próprio, não tinha ouro santo. Aquele brinco que a egípcia usava no culto a Ra, agora estava sendo derretido para ser construído e para fazer parte do tabernáculo de Deus. Sabe aquele objeto que todo mundo parece querer achar para adorar, que é a Arca da Aliança, que é de ouro puro? Aquele ouro puro é ouro de quem? É ouro do Egito, é ouro de pagamento do trabalho. O que isso significa para nós, meus queridos? Todo talento e todo dom e toda tecnologia do mundo precisa ser usada em prol da construção do tabernáculo de Deus com os homens. Isso significa, meu querido, que todo o teu estudo, todo o seu talento deve ser usado para isso. Talento que você adquiriu, sabe onde? No Egito. A gente faz uma diferenciação que a Bíblia não ordena que a gente faça. A gente fala que existem coisas do mundo, né? E coisas de Deus. A igreja fez isso com uma certa frequência. Havia um período da história em que no culto não podiam ter instrumentos. Sabe por que não podia ter instrumento no culto? Porque os instrumentos e a música eram usados no culto pagão. Então, não pode ter instrumento. Está decidido. Mas de repente, alguém decide colocar um órgão na igreja. Aí agora o órgão virou música sacra. Veja, a gente santificou o instrumento, né? Agora tem música sagrada e música profana. Alguém tem a ideia de fazer o seguinte: meus queridos, e se a gente colocar um ritmo junto? Um ritmo junto com o instrumento que nós já temos, com o órgão. Não. Esse instrumento é do diabo. Não tem povo que dá mais coisa para o diabo do que o crente. Não existe povo no mundo que dá mais coisa para o diabo do que o crente. Nós somos mestres em falar, isso é do diabo. E aí Deus fica assim, peraí. Quem ganhou a batalha? O diabo ganhou a batalha? Não, eu ganhei a batalha. Qual é o direito de quem ganha a batalha? O direito de quem ganha a batalha é despojar o inimigo. Então absolutamente tudo que o mundo tem precisa ser usado na construção do tabernáculo de Deus. E nós não estamos falando de construção física, nós estamos falando do reino de Deus. Tudo de bom, tudo de útil, tudo de agradável deve ser usado para o reino de Deus. Os melhores músicos tinham que estar aonde, meus queridos? Músicos aqui presentes que louvam ao Senhor e nos levam a nossa alma em adoração ao Senhor. Vocês tinham que ser os mais dedicados.
Os mais dedicados. Vocês tinham que estudar em casa. Vocês tinham que fazer as escalas. Vocês tinham que estudar teoria musical. Vocês tinham que deixar tudo perfeito. Porque a música agora está sob o domínio do Senhor. Você deveria fazer música, meu querido. Você tem que fazer música para a glória de Deus. Eu canso de ouvir cristãos falando assim: ai pastor, você vê as músicas de hoje, que terrível. Ai pastor, Spotify só tem porcaria. Meu querido, sabe por que só tem cultura porcaria no mundo? Porque nós demos a cultura para o mundo. E nós falamos assim: isso daqui é do mundo. Isso daqui não tem a ver com a gente. Nós deveríamos ter cristãos estilistas, fazendo roupas que glorifiquem a Deus. Nós deveríamos influenciar a nova geração a dizer o seguinte: meu filho, você quer ser influencer? Sobe um arrepio na espinha de todo pai, inclusive meu. Imagina o Theo chegando e falando: papai, eu quero que você compre uma câmera para mim, eu quero ser influencer. A minha vontade é falar assim: vai se matricular no Senai, sabe? Eu sei, a gente é assim. Aí a gente reclama que a internet está influenciando os nossos filhos para o erro. Cadê os influencers cristãos? Era para os cristãos pegarem toda a tecnologia do mundo, o que tem de melhor na tecnologia, e falar assim: ó, isso daqui vai ser usado para a glória de Deus. Era para os cristãos olharem as tecnologias como a inteligência artificial, por exemplo, e serem os primeiros a pensar: como isso é usado para a glória de Deus? Como eu posso usar isso para a glória de Deus? Ao invés de demonizar e entregar para o diabo aquilo que o Senhor conquistou na cruz com o seu sangue. Existe uma frase famosa do teólogo Abraham Kuyper dizendo assim: ó, não existe 1 centímetro quadrado em toda a existência que Cristo não reivindique para si, dizendo: é meu. A cultura é do Senhor Jesus e nós deveríamos tomar a cultura de volta. Nós deveríamos ter bons poetas. Nós deveríamos ter bons profissionais. Essa semana alguém me mandou uma música: ai pastor, veja essa música. Uma música que fez sucesso, chama Ah Jesus. Bonita a música, bonita. Letra bonita, cristã, confrontadora. Musicalmente falando, péssima. Musicalmente falando, é as mesmas 4, 5 notas que tem em qualquer música cristã. E aí o cristão quer falar do sertanejo universitário. Mas a gente age do mesmo jeito. Nós deveríamos estar fazendo música de qualidade. Nós deveríamos estar na vanguarda de toda a inovação tecnológica. Estudos de medicina que visam o bem da humanidade deveriam ser guiados ou ter equipes de cristãos falando: a medicina é do Senhor Jesus. Estudos como psicologia, estudos como psiquiatria, estudos que visam o bem-estar do ser humano, qualquer área da medicina, qualquer área do bem-estar, deveriam ser tomadas pelo cristão, porque Cristo venceu, e agora Cristo fala: traga todo o ouro para mim, traga toda a prata para mim, porque eu vou construir o meu reino com o ouro do Egito. E aí a gente tem medo de mandar nossos filhos para a universidade. Sabe por quê? Porque a gente deu a universidade para o diabo. Aí a gente fala assim: ai pastor, meu filho vai entrar na universidade, vai perder a fé. Universidade não tira a fé de ninguém, querido. Estudar não tira a fé de ninguém. A pergunta é: você está cumprindo a ordem de Deus de despojar o mundo? Você está cumprindo a ordem, não é sugestão, não é pedido, é ordem. Despoje o mundo, pegue tudo que o mundo tem de bom e traga para mim, porque na hora certa eu vou usar. E aí nós vemos uma coisa magnífica no meio do deserto, um tabernáculo com 7 camadas de pano, seda finíssima, uma arca de ouro puro, um candelabro de ouro, uma mesa de ouro e de prata com pães. Nós vemos uma bacia de prata pronta para lavar aqueles que se achegam ao tabernáculo. Até as estacas do tabernáculo são de ouro, porque o Senhor usa o ouro do Egito para construir o teu reino. O Senhor usa o ouro do Egito e usa coisas que antes eram vis para construir coisas boas e santas.
Quando a gente vai para o Apocalipse, a gente vê o desenho do tabernáculo, lindo. E aí a gente fala assim, ó, ai, pastor, eu quero andar nas ruas de ouro. Sabe do que é feita essa rua, meu querido? É feita do ouro que a gente arrancou do mundo. Arrancamos do mundo por direito declarado daquele que venceu. Não deem pérolas aos cães. Não deem as coisas santas para o mundo. Peguem de volta. Cristo venceu. Peguem de volta tudo que o mundo tem e fala, agora isso é do Senhor Jesus Cristo. Qualquer que seja a sua área de atuação, pegue de volta e conduza isso ao louvor do nome de Jesus. Você é um professor, você precisa ser o melhor professor. Você é um empresário, você precisa ser o melhor empresário. Você é um arquiteto, você devia arquitetar as coisas mais lindas do mundo e dizer assim, ó, é para Deus. Essa é a ordem do Senhor para o seu povo. Relembrando então, eu sei que nós somos fáceis para esquecer, mas você vai se lembrar das 4 coisas que devemos fazer quando Deus vence. Primeiro, saia imediatamente. Saia imediatamente do Egito. Você tem uma cultura diferente, você tem um dono diferente, não viva mais como os egípcios. Segundo, preste culto ao Senhor. Você deixou de ser escravo do pecado para ser escravo da justiça. Abra mão da sua vontade, abra mão do seu direito, abra mão das suas opiniões. Você agora é escravo de Cristo. Terceiro, abençoe os opressores. Olhem para o mundo com misericórdia e como um campo carente da graça e da misericórdia de Deus. Se eles são seus inimigos, como o cristão trata os inimigos? Com graça, com misericórdia, amando. O mundo não deve mais ser combatido. O mundo deve ser abençoado. O Senhor Jesus combateu o mundo e venceu a guerra. Agora nós abençoamos o mundo. E por último, despojem o mundo, meus queridos, em nome de Jesus. Tragam tudo ao senhorio de Cristo. E todas as habilidades, todos os talentos, todas as áreas do conhecimento sejam cativas ao domínio e à soberania e senhorio de Cristo. E assim, Cristo vai, mesmo no meio do deserto, guiar o seu povo para construir um tabernáculo onde ele possa morar. Assim, o Senhor vai edificar o seu reino, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e clamar a esse Jesus que venceu.